a gente esquece que às vezes a gente inova e aquela inovação, às vezes fechada no nosso próprio mundo, no nosso micromundo, como você mencionou um tempo atrás, faz com que essa prática não reverbere. E talvez esse empreendedor, esse espírito empreendedor nele, não chegue nos outros lugares, né? Então, essa coisa do professor, pesquisador e um pesquisador investigando e produzindo sua própria prática, talvez não se enquadre também nesse conceito de empreendedorismo? Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito e o tema de hoje é o professor empreendedor. Muito bem, mais um episódio especial gravado na Feira BET Brasil Educar, que está sendo realizada no mês de maio de 2019 em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Esse, como você já deve ter ouvido falar várias vezes nos todos os episódios anteriores gravados na feira, é uma feira bastante inspiradora, porque é como se fosse um grande ponto de encontro entre os educadores e inspiradores do Brasil, várias empresas de educação. Então aqui nós temos tendências de educação, muita coisa bacana, podemos rever os amigos. Então eu super aconselho que você venha participar da Feira BET Brasil Educar 2020, se caso você não tenha vindo ainda na 2019, apesar que a Feira BET é uma feira mundial realizada em diversos outros países. Então, se você quiser também, você pode ir em Londres, você pode ir em Singapura, se não me engano, ou na Indonésia, né? Tem BET Educar pelo mundo todo aí. Europa, edição Ásia, acho que são umas 3 aí no mundo. Mas assim, só botar lá no BET, Global BET, que você vai saber todas as informações. Que aqui no momento a gente não está sabendo responder. Então eu queria já aproveitar que você já ouviu essa voz, que já está debutando aqui no podcast Papo de Educador, que é o professor Doug Alvoroçado, pela terceira vez o Papo de Educador. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Damione. Não sei se tem um recorde de participações, mas eu estou dizendo que eu vou entrar no ranking, tá? É um grande prazer, vocês sabem que eu sou fã, sou admirador, tenho amizade, posso contar com a amizade de vocês. O podcast Papo de Educador mudou minha vida. Eu estava lá no Rio de Janeiro, lá no Complexo Alemão, ouvindo o podcast e mudando a minha vida com o que eu estava aprendendo com um cara lá na Finlândia. Hoje em dia eu estou de frente com esse cara. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, galera. O Doug é dos ouvintes mais antigos e que hoje eu tenho a máxima alegria de chamar de amigo, né? Então, opa, é sempre um prazer ter você com a gente aqui. Eu tenho a alegria de chamar de ídolo. Bobo demais. Também tá junto com a gente aqui o já famoso, conhecido, o Piracicabano, mais famoso aqui do podcast Papo de Educador, né? Talvez o único, né, Sérgio? Não? É o Piracicabano mais paulista desse interior aqui. Então, mais uma vez, estamos juntos na feira. Você já sabe, o Sérgio Daniel, um dos embaixadores aqui do Papo de Educador, está nos acompanhando nesse evento. Então, obrigado pela sua parceria de sempre, viu, Sérgio? É um prazer estar aqui, conhecer o Doug, que é, como o sobrenome dele já diz, é um cara alvoroçado, né? Assim, é um cara com bigode de pé, assim, que deixa a gente... Nessas horas, Sérgio, feliz aqui. Eu lamento de não ter vídeo no podcast Papo de Educador. Mas vamos fazer o seguinte, se você topar, Doug, eu quero tirar uma foto sua e vai ser a capa desse episódio. Opa, é nóis. Pô, bem legal, assim, o Doug tá parecendo um Salvador Dali, a lá momento histórico aqui. Mas hoje o bigode ele não tá me obedecendo muito, ele tá um pouco pra cima, um pouco pro lado, mas eu dou uma ajeitada nele e a gente tira a foto. Esse bigode ele precisa ser visto. Opa, acho que o mundo precisa dessa informação. Vamos ao nosso episódio. Vamos lá, muito bem, então, o que motivou eu ter chamado o Doug mais uma vez aqui para falar primeiro, porque é um cara genial, que tem muito assunto para falar, então o podcast Papo Educador tem nos conectado a essas pessoas que são inspiradoras, que têm feito a diferença, de fato, na educação, que são mais do que idealistas, mas são executores, né, e que têm feito muita coisa legal. Então eu aconselho que você siga o Doug nas redes sociais. E o Doug ele começou a fazer uma série de stories falando sobre empreendedorismo, né? Sobre empreendedorismo na educação, sobre... Peraí, deixa eu fazer uma pausa para tirar foto.
sobre empreendedorismo na educação, sobre o professor empreendedor. E falei, pô, isso dá jogo, vamos gravar sobre isso. Nós sempre falamos muito aqui no Papo Educador que é muito importante você ter uma postura empreendedora, que a única forma de você ter alunos empreendedores é sendo um professor empreendedor. E agora eu passo a bola para você. Né? Empreendedorismo, o que é, como come, o que come, onde vive, como se reproduzem. Então, eu vou falar um pouco de como eu me tornei empreendedor para todo mundo conseguir entender onde eu quero chegar. Eu sou um cara que fui criado para ser um bom professor. E aí você tá lá na sua escola tentando ser um bom professor, tentando dar uma aula boa. Eu nunca fui um cara muito acostumado com o status quo, assim, o aluno não aprendeu, é uma pena. Isso é uma coisa que nunca esteve dentro de mim. Então eu ficava sempre muito incomodado, cara, como eu posso fazer algo que vai fazer diferença? Como eu posso trazer alguma coisa que vai mudar a situação? Então o meu objetivo era muito buscar soluções para dores que eu tinha. Então eu comecei a encontrar pessoas que sentiam outras dores e a gente começou a se juntar. Já falei aqui uma outra vez, então, eu estava lá na minha sala de aula, lá no Rio de Janeiro, e eu estou ouvindo podcast, eu estou vendo vídeos, sites, lendo matérias, e aquilo, sabe quando um negócio que vai bulindo dentro de você, assim, vai fervendo, e chega uma hora que não dá mais para você aguentar? Então, eu queria resolver os meus problemas, eu queria que meu aluno aprendesse mais com a mesma quantidade de tempo que eu estava dando aula. Eu tinha esses problemas e eu queria empreender, porque eu fazia uma coisa que era tão legal na minha sala de aula, e aí eu dividia com um colega da sala do lado, às vezes com a direção, me dava a oportunidade de dividir com a escola toda, e aquilo ficava por ali. Não é porque o meu trabalho era maravilhoso, era melhor do que o dos outros, não era isso. Porque existe uma solidão lá na sala de aula, que o professor está lá naquele cantinho, e é um costume, é um micromundo, e que se retroalimenta, eu tenho minha plateia, eu tenho o meu trabalho, e aquilo não vaza para fora. E eu estava com essa necessidade de trazer essas ideias que eu estava vendo muito legais para fora. E aí eu comecei a tentar empreender. Na época eu não conseguia nem chamar de empreendedorismo, porque para mim empreendedorismo, você imagina um empresário viajando de maleta e terra no avião, contratando funcionários de futebol, jogadores de futebol em grandes empresas. Então eu não tinha nem acesso ao que era empreendedorismo. Hoje eu sei que empreendedorismo vai você trazer para dentro da sua realidade maneiras e modos de fazer a roda rodar mais rápido. Então, se você está na sua realidade, seja você professor, e você está inventando um método diferente, ou você está fazendo alguma coisa, você pegou as aulas que você fez, seu planejamento, compilou no e-book, postou na internet, isso já é um baita do empreendimento, uma maneira de você escalar o seu trabalho, uma maneira de você colocar o que você tem feito para fora. Então, empreender começou para mim como conseguir colocar as coisas para fora. E eu comecei, eu tinha lá as minhas dores, os meus problemas. Eu queria que, por exemplo, eu trabalhava na época com educação inclusiva, ainda trabalho, mas eu trabalho também com outras coisas hoje. E aí eu queria que a educação inclusiva fosse um tema que não fosse tabu. Porque quando eu falo de educação inclusiva, todo mundo fala assim, ai, que lindo, você tem uma missão de vida maravilhosa, vem comigo. Ah, não. Não, porque era um tabu. É um território, o chão tem lava, né? Que todo mundo acha lindo, mas não vou chegar perto. Então, eu queria desmistificar isso, que a educação inclusiva é para todo mundo, é para qualquer tipo de aluno, para negros, brancos, independente de raça, cor, credo, religião, com deficiência, sem deficiência. Então, inovar faz parte desse processo de empreender. Então, eu queria muito, muito, muito que essas pessoas conseguissem se aproximar do que eu falo. Para aproximar do que eu falo, eu precisava ir até elas. Também não dá para ficar esperando que o professor vai sair da realidade dele e vai falar assim, vai bater na minha porta sem me conhecer. Ah, me dá aqui um pouquinho d'água que você está bebendo? Então eu precisava arrumar para sair. E aí eu comecei a me aventurar em alguns lugares, na internet, no território vasto da internet. Comecei a me aventurar dando formação de professores em outros lugares. E eu com as minhas pernas mesmo. Eu chegava lá, cara, ó, eu tô alfabetizando com emoji. Tô alfabetizando meus estudos com emoji e com PEX. Mano, você quer que eu te ajude? Poxa, eu quero, escreve isso pra mim. Pô, publica esse artigo assim, conta a tua experiência num site. E aí você começa a vazar essa informação. E aí a gente começa a ter outras dores. Aí você começa a multiplicar e você começa que as pessoas... Agora você tem uma voz mais alta, né? Então outras pessoas começam a te ouvir. E aí as outras pessoas começam a querer te ouvir.
Ô Doug, então você está chamando de empreender tem a ver com compartilhar também? Eu acho que empreender tem a ver com você sair ou você ampliar a sua zona de conforto o máximo que você puder, porque eu não vou dizer assim, saia da sua zona de conforto. Você quer ampliar, você quer estar dentro do seu conforto, mas também você amplia ela para você chegar mais longe. Eu acho que empreender tem a ver com o chegar mais longe, mas também sair um pouco do comodismo, do zona de conforto e vazar, porque eu, por exemplo, tinha essa visão do empreendedorismo do executivo empreendedor. E a gente, dentro da educação, não conseguia entender que eu quero que o meu aluno seja empreendedor, eu quero que o meu aluno saia da caixinha e consiga outras maneiras de resolver o problema. Mas se eu dou a mesma aula de matemática do século XIX, como é que eu vou ensinar empreendedorismo? Como é que eu vou ensinar um aluno 4.0 numa educação 2.1? Então, eu acho que empreender é tentar mudar isso aí. É porque a palavra empreender, né, se eu não me engano, o significado dela, a ideia é de executar bem uma tarefa, né? Sim. Mas a ideia do empreender vem do mundo corporativo, né? Então aí quando entra no viés pedagógico, a gente fica sempre com o nariz torcido ou com o pé atrás, porque a gente pensa que quando esse viés corporativo entra na educação, ele vem de uma forma mais ingênua ou até mesmo não ingênua, com o interesse do capital mesmo, né? Sim. E aí quando você fala em empreender, e você está dizendo aí pra gente desse compartilhamento das coisas, você está subvertendo a palavra empreender na minha visão, né? Com certeza. É exatamente isso. Eu acho que tem muito a ver com você fazer bem ou melhor do que você está fazendo alguma coisa. E eu acredito muito assim que a palavra empreendedorismo nasceu lá no mundo do capital, que é um mundo muito diferente do nosso, principalmente quando a gente entende que a educação é direito e não é mercado. Eu acho que tem um mercado a ser explorado também na educação, não vou negar isso. A gente está numa feira em que se faz muitos negócios e isso é bom, mas atrás desse capital, atrás dessa pasta, dessa mesa, tem um coração, tem uma pessoa que passou pelo processo de educação. O que fez esse cara que curte o capital, que é um empreendedor, que é um investidor anjo, que é isso? Qual foi a educação que o fez chegar até ali? E por que o meu aluno ABCX não pode chegar lá? Então, para mim, empreender é entender também que atrás de tudo isso, atrás de toda dessa parede onde o capital e o mundo dos negócios está, tem uma pessoa ali que está escolarizada. E como eu acredito muito que a educação é assim o propulsor do mundo, é o que vai mudar a situação, vai mudar a nossa realidade, eu entendo que educar é também buscar empreender. Educar, eu quero que o meu aluno saia daqui e tenha uma perspectiva de empreender. Hoje ele está no 5º ano lá, mas ele é uma criança. Poxa, mas no 5º ano, o CEO de uma empresa que eu estou muito próximo agora, começou a trabalhar com 14 anos, juntou com carinha da gráfica, eu imprimo as coisas para você, eu faço o seu designer aqui, começou a codar. Hoje tem 27 anos, tem uma empresa super bem sucedida. Então, e ele falou, comecei a empreender aonde? Na escola. Porque meus clientes eram os caras da escola que não tinham impressora, não, eu imprimo para você. Então, terceirizando ali um serviço de impressão de pesquisas. Mas então, empreender tem muito a ver com fazer bem aquilo que está fazendo, tentar fazer melhor, tentar resolver dores e problemas e entender, cara, que quando a gente fala de inovação, a gente não fala de máquina, a gente fala de pessoas. Quando eu estou falando de celular, eu não estou falando de uma máquina, estou falando de pessoas que vão usar o celular. Então eu tenho muito uma visão assim, posso até estar com a visão errada, me perdoe, você ouvinte do podcast, mas eu acho que tem pessoa por trás e essa pessoa é essa pessoa que tem que dividir, tem que empreender, tem que alcançar. Então é muito eu tenho um celular maneiro, cara, por que eu tenho um celular maneiro? O que eu posso fazer com ele? Aonde ele pode me levar? Então não é só agência, né? Agência. É você usar o que você tem, com as armas que você tem. Eu tinha papel, lápis de cor e fazer coisas legais. Hoje eu tenho um pouquinho mais de ferramentas e posso fazer outras coisas, mas empreender é começar de onde você está e dar passos para frente. Eu gosto de falar que empreender é estar em movimento. Estar em movimento, isso é uma postura empreendedora. É importante ressaltar que quando a gente fala de empreendimento, às vezes a gente mistura as coisas, porque às vezes, de certa maneira, elas acabam uma direcionando a outra, às vezes são uma relação de causa e consequência, mas existe a postura empreendedora que não necessariamente é criar um negócio, né? Não é sobre isso que estamos falando, não é do aluno chegar da 5ª série lá, abrir a barraquinha de limão, pode ser também, por que não?
né? Que é aquele do filmezinho americano, né? Dos Batutinhas, né? Do fazer uma barraquinha de limão lá. Ou aqui no Brasil o empreendedorismo é diferente. Na festa junina é a barraca do beijo. Ou mais popularmente a cadeia, né? A cadeia é o pior exemplo da Mione. Essa você não deveria ter dado. A festa junina e a cadeia não dá. É um empreendedorismo complicado, né? Bom, mas a questão é... Então tem essa educação para o mundo de negócios, mas também tem a postura empreendedora, que é assumir riscos, gerenciar pessoas, criar e gerenciar processos, aprender a errar. Exatamente. E errar rápido. Tem um vídeo no canal do YouTube que fala sobre isso, né? Fail Fast. Fail Fast, exatamente, do Fail Fast, que é um conceito da administração. Eu acho que para mim, empreender é estar em movimento. E eu acho que nós precisamos ter professores empreendedores, né? Professor que estejam em movimento, no sentido que estejam se atualizando, estejam arriscando novas metodologias, novas formas de avaliar os seus alunos, né? Nova forma de atingir os objetivos de aprendizagem, de ensinar. Então, professores que vejam a sua escola como um ecossistema de empreendedorismo. Estou viajando? Não tá não. E eu acho que uma coisa até complementa a outra, Damione. Eu acho que a postura empreendedora leva a empreendedorismo também. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa, vou chamar de uma competência, uma inteligência socioemocional nos alunos, de conseguirem entender isso. Eu não sei se eu tive, eu acho, do que eu lembro da minha educação, eu não tive isso. Ninguém me educou para romper, ninguém me educou para fazer isso. Eu senti essa necessidade e, como eu nunca fui um cara muito medroso, eu me arrisquei. Mas muitas vezes as pessoas são educadas, olha, você já passou no concurso, fica aí até você se aposentar, porque senão, olha o mundo, olha a estabilidade. E a postura empreendedora é, mesmo que você faça a opção de estar naquele lugar por 40 anos, por quantos tempos você quiser, cara, como é que você vai estar naquele lugar daqui a 10 anos? Você vai estar fazendo a mesma coisa? Você mudou o processo? Então, o professor empreendedor, a minha pesquisa de mestrado, ela fala sobre tecnologia e autoformação docente. De como os professores não estão esperando cair um curso de graduação ou pós-graduação do céu. Fala assim, olha que legal, agora eu vou me formar, agora eu vou buscar. Não, eles estão entrando na internet, fazendo cursos, até contrariando às vezes aquela coisa, professor não paga, fazendo isso. Os professores vão lá, óbvio, que o gratuito é sempre o mais acessado, mas tem professores sim buscando lá nas plataformas, nos AVAs, nas LMS, nos cursos da vida do online, buscando, pagando e buscando a sua própria formação, eles estão se autoformando para encarar a sua sala de aula ou até mesmo usando a sua própria sala de aula como espaço de formação. Cara, eu dou uma aula de matemática com esse equipamento. E se eu der desse jeito? Vamos empreender? Vamos mudar isso aqui? E vai tentando, mas não deu certo, volta. E não, isso aqui deu certo, vou para o passo 2. Então, essa postura empreendedora, eu acho que leva um dia, quem sabe, como foi no meu caso. Eu comecei tentando uma coisa, meu Deus, não deu certo, aí deu. Aí o dia que deu, eu falei, cara, por que isso não pode me levar também a um outro lugar? E eu testar, de repente eu abri a minha própria empresa. Acho que pode ser isso. Mas agora, para eu chegar nesse nível, eu não vou falar, professor, sai do seu trabalho agora, sai da escola, abre barraquinha de limonada. Não é isso que nós estamos falando. Professor, se você tiver uma postura empreendedora, o céu é o limite. Óbvio, a gente tem várias variáveis. Não estamos falando para você largar a sua vida, tenha senso. Senso é muito bom e faz bem para os dentes. Mas você tem uma postura de inovar e não ter medo. Acho que a gente é acostumado, às vezes, muito a ter medo, né? Sabe? De, não, quem será de mim? O futuro. Tem sol brilhando lá fora para todo mundo. Ô, Doug, nessa sua fala aí, tem uma coisa bem interessante que eu acho que a gente explora pouco como profissional da educação, né? Que é a ideia do professor pesquisador da sua própria prática, né? Porque quando você fala de tudo isso, a gente esquece que às vezes a gente inova e aquela inovação, às vezes fechada no nosso próprio mundo, nosso micromundo, como você mencionou um tempo atrás, faz com que essa prática não reverbere. E talvez esse empreendedor, esse espírito empreendedor nele, não chegue nos outros lugares, né? Então, essa coisa do professor pesquisador e um pesquisador investigando e produzindo sua própria prática, talvez não se enquadre também nesse conceito de empreendedorismo? Com certeza. E eu comecei muito assim. Essa é a minha história, né? O pesquisador, ele é um empreendedor, né? Sim. Mas é só que, assim, às vezes a gente inventa determinadas técnicas para poder solucionar os nossos problemas, né, no cotidiano. Sim. Então é o professor que usa, por exemplo, o reto projetor para desenhar uma figura na lousa, ele
chega antes, projeta aquela figura com uma transparência, desenha ela na lousa. Ele inventou uma técnica. Só que aquilo, poxa, mas ninguém pensou que pudesse fazer aquilo? Não, pode-se fazer. Mas como é que esse cara, às vezes, guarda essa prática só para ele? E ela pode ser reverberada, né? E essa investigação da sala de aula, da prática, eu não digo do professor pesquisador da universidade que vai para a escola fazer sua pesquisa, que também é importante, é muito importante, ainda mais nesse momento político terrível que a gente vive, de cortas das verbas públicas. Mas eu digo do professor investigar sua própria prática e acabar se bebendo da sua própria prática e divulgando com o outro. Eu acho que a ideia do empreendedorismo que mais me seduz é quando esse professor, junto com outro professor, começa a entender que se eles se agruparem e dividir boas práticas, aquela escola pode ser uma escola diferente. Sim. O que eu fico feliz é que, para mim, não é só você pesquisar. Você pesquisou, você prototipou, você viu que deu certo. Pelo mais simples, projetou para fazer. Eu tinha um professor no ensino fundamental que ele pegava 2 gizes com uma linha e usava de compasso para fazer círculos no quadro. E aquilo para mim era brilhante. Eu falei, cara, como eu nunca pensei nisso, quer dizer. Então, não é só o pesquisar, ele prototipou, é um processo todo. Ele prototipou, tá dando certo. Só que o que você faz com isso? E a gente tem aquela postura de achar assim, mas isso é muito simples, isso todo mundo sabe, todo mundo faz. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, ouvinte do podcast Papo de Educador. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Muita gente não sabe. E muita gente precisa disso que você está falando, está fazendo na sua sala de aula. Eu pensava que o que eu fazia, todo mundo sabia. Eu pensava que eu fazia avaliação no YouTube. Aí eu pensei que eu ia falar isso pra alguém, e aí a pessoa fala assim, YouTube todo mundo usa, Aí eu falei isso para um cara head de um setor lá do Google. Aí ele estava numa palestra minha onde eu mostrei isso, e o cara caiu para trás da cadeira e falou assim, cara, a gente tá com essa ferramenta, a gente nunca fez isso com isso. Eu falei, não, mano, mas eu já tô usando isso aqui há 1 ano e pouco, né? E ele, mano, você subvertendo totalmente o uso do código, muito maneiro e tal. Então parece coisa, às vezes é coisa simples para você, mas eu acho que é você pesquisar, prototipar com a sua turma, usar esse espaço como laboratório e você começar a botar para fora também. Óbvio, se você já prototipou e botar para fora, dividiu com um colega, dividiu no centro de estudos da sua escola, você compartilhou com os pais dos alunos, ou isso virou um resultado que publicou num site, virou um estudo de caso, ou virou um diário de experiência em algum outro lugar, ou você tem o seu próprio blog, professor, eu encontro blogs de professores maravilhosos também, você não tem ideia de professores fazendo coisas maravilhosas, e às vezes é assim, reunindo atividades que eu estou usando com a minha turma, tiro o Xerox e boto lá o PDF no meu site, olha, para trabalhar a letra A eu estou fazendo assim e tal, não sei o que lá. Aí eu olho e falo assim, cara, eu nunca pensei nisso, que coisa maneira. E de repente essa professora tá bom, beleza, inovador. É muito inovador, sim. É muito, olha, você vê uma coisa que para mim, eu sou do mundo da tecnologia também, então para mim é simples, mas isso mudou uma escola que eu acompanho, que eu também sou consultor pedagógico. Tudo que a professora aprendia novo no celular, no computador, não sei o quê, ela pegava um videozinho, gravava e mandava no grupo de professores da escola. Ela vai, gente, olha o que eu aprendi, grava com o celular mesmo. Eu aprendi apertando esse botão, faz isso, e eu queria fazer um negócio, não sabia como, aí eu vim aqui no site e aprendi, olha, nesse site aqui tem um material legal que a gente pode usar na festa junina. Pronto, ela foi fazendo isso. Isso mudou a realidade, porque todo mundo ficava assim, e aí, qual é a dica da semana, professora? A professora, pô, essa semana eu dei prova, não tive fazer. Não, fala aí alguma coisa que você aprendeu. Então ela lá, no mundinho dela, começou a reverberar dentro da escola dela. E ela começou a ser reconhecida por isso. Olha, é a fulana que sabe. E ela se achando a pessoa mais tonta do mundo, porque ela gravava para ela não esquecer. Porque uma das boas maneiras da gente decorar é a gente exercitando, né? E a gente colocando para fora, ensinando. Então ela faz isso para não esquecer e isso alimentou toda a rede de professores da escola dela. Então é muito legal a gente encontrar essa experiência de professor. Eu tinha uma dor enquanto professor. A inclusão era uma dor, eu queria que o planejamento educacional individualizado fosse uma coisa melhor, mais viva, mais potente. E hoje eu estou buscando uma solução, estou empreendendo também. Então eu estou indo atrás, estou prototipando, estou desenvolvendo. Por quê? Porque eu sou fera do coding? Não sei codar nenhuma linha. Mas eu tenho uma dor e eu preciso sair dessa. Eu não vou deixar isso morrer comigo. E agora o meu momento é de contagiar pessoas. Cara, vamos sonhar comigo isso aqui. Buscar gente que tem a mesma dor. Já conversei com algumas pessoas muito legais.
e também desenvolvendo, saindo e dividindo nas minhas redes sociais o que eu acho que eu tenho descoberto. Olha que legal, professor, você aperta esse botão. Ontem eu compartilhei do botão do Roberto Carlos no Gmail. Vocês conhecem o botão do Roberto Carlos no Gmail? Não conheço. Então, lá no final do Gmail tem um botão pequenininho chamado Detalhes. Eu chamo de Roberto Carlos porque são detalhes tão pequenos. Então, esse botão, o que ele faz? Você desloga da sua conta, porque tem muito professor que está usando a conta em lugar, e aí deixa a conta aberta em qualquer lugar, porque a gente ainda não tem uma educação para segurança digital. Então a gente sai deixando nossa conta aberta nas lan houses, computadores da vida. Lá no botãozinho do Roberto Carlos, lá no final do seu Gmail, você clica lá e você pode deslogar de todas as contas remotamente. Então, eu descobri isso e eu achava assim, mano, todo mundo sabia isso. E as pessoas me perguntando, eu falo, vai lá naquele botão de detalhe, aí me veio a sacada do Roberto Carlos, falei. Lancei isso ontem no meu Instagram. Mano, a quantidade de pessoas que me mandou mensagem, cara, que inovador, que técnico. Eu falei, mano, pra mim era simples, mas é uma coisa muito inovadora e é dividir, é pesquisar, é prototipar e é botar pra fora. A gente falou no episódio 72, do episódio do C4Me, que a gente fala um pouco sobre a C4Me, sobre essa questão de você não ter a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor é você achar que aquilo que você faz todo mundo, é básico, todo mundo faz. A gente se boicota. Exatamente, a gente se boicota. E eu achei muito legal do pessoal da C4Me, da Secretaria Municipal de Educação de Vinhedo, que eles estão partindo do zero. Mas qual que é o zero? É ensinar o professor a ligar o computador. É isso aí. A ligar o data show. Ou seja, porque eles não estão presumindo que todos sabem tudo. Exatamente. Então eles estão nivelando de maneira que todos possam crescer, que todos possam construir. E nós falamos muito no episódio 72 exatamente isso. Olha, pega aquilo que você está fazendo, conversa com as pessoas ao redor, mostra, né? Publiciza isso que está fazendo. Na Secretaria de Vinhedo tem um grande amigo que é o Peter Trento, né? E ele mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é inspiração para mim também. Aproveitando para compartilhar o podcast deles, né? Que é o HTP Áudio, que é um podcast novinho de educação. E vindo dele só pode vir coisa boa. Isso aí. Né? Então, ouça esse episódio, ouça esse podcast. E o primeiro episódio tá fenomenal, viu? Tá com um cara lá do Papo de Educador. Enquanto a gente estava conversando, eu fiz um rascunho aqui para tentar desafiar, tornar isso prático. Eu acho que é um desafio, se você ainda não percebeu isso no Papo de Educador, é tentar fazer com que essas nossas ideias, esses nossos conceitos sejam aplicáveis amanhã na sua sala de aula, na próxima semana. Ou seja, pegar todo esse conhecimento e torná-lo prático. Eu fiz aqui um rascunho passo a passo de como ser empreendedor na sala de aula, quando o professor tem uma postura empreendedora na sala de aula. Ótimo. E eu me baseei no modelo PDCA, que é o modelo da administração, que é o Plan, Do, Check, Act e Act. E então, vamos lá, vamos ver se vocês concordam, discordam, acrescentam, alteram, porque aqui é liberado. Beleza. Então vamos lá. Item 1. Então, primeiro passo para ser um professor empreendedor. Primeiro, observar. Né? Ser sensível ao seu redor e, sobretudo, às necessidades, ao termo que você usou aqui, as dores, né? Qual Sim. é a sua dor? O que te incomoda? Acho que a primeira coisa é isso, né? Sim. E olha, vou ser muito sincero, isso não precisa ser algo realmente grandioso, né? Muito pelo contrário, às vezes são coisas simples que pode... Eu vou tentar subverter aí a palavra dores aí, eu vou chamar ela de inquietudes, né? As inquietudes que movem o mundo, né? É a inquietude da gente, né? É a insatisfação com aquilo que está posto, né? E eu costumo dizer que insatisfação é uma das coisas melhores que nós temos na Terra. Porque a insatisfação não é ingratidão, insatisfação não é desgosto. Insatisfação é tipo, cara, eu posso estar curtindo muito esse momento, mas ele pode se tornar melhor. Então eu sempre muito grato, mas sempre muito insatisfeito também. Como a gente está aqui no lugar, nós somos privilegiados por estar aqui no ambiente maravilhoso da Beth Educar e tal. Como trazer outras pessoas? Porque nós estamos aqui, tem professores que estão lá dando aula. Então uma maneira de trazer isso é o podcast. A gente está chegando lá na casa da pessoa. Então a gente está insatisfeito com isso. Vamos produzir material para jogar para eles lá? Então é isso aí. E você já revelou aqui. A minha satisfação justamente era essa. Então eu estava vendo tanta coisa legal. Lembra o podcast surgiu na Finlândia, né? 4 anos atrás. Eu estava vendo tanta coisa legal e eu ficava inconformado que as pessoas que trabalhavam comigo não estavam acompanhando isso, não estavam participando daquelas discussões, né? E aí surgiu o Papo de Educador. Então, qual é a sua insatisfação? Quando você chega na sua sala de aula, o que você geralmente murmura? Fala, poxa, isso podia ser diferente, né? Às vezes a sua insatisfação, vamos exemplificar, a sua insatisfação seja talvez uma disciplina, algo mais cotidiano. Eu vou dar uma coisa para você que é uma insatisfação. A chamada. A chamada é uma coisa que eu ainda tenho muitos problemas.
professor faz chamada sempre e todo dia e tem que fazer, professor. Mas como a gente pode deixar isso melhor? Porque a gente vai ficar chamando nome por nome, fulano. Aí, óbvio, quando o aluno é mais velho, a gente tem que criar outras estratégias e tal, mas a gente tem que passar aquilo para um papel e aquilo pode ser melhor. A gente está numa fase de inteligência artificial, eu gravo a cara dos alunos, pronto, já computa a presença dele. Até já existem tecnologias que estão buscando isso, mas assim, uma das minhas dores é a chamada. Aí eu fico pensando, cara, como eu faço a chamada? Já subvertendo, uma das maneiras de eu criar, de eu subverter essa dor, eu fiz com que os meus alunos fizessem a chamada para mim. Então eu botava o meu tablet, que era o meu tablet ou o meu celular, e eu botei ali um negócio com a foto do aluno, que meus alunos muitas vezes não sabiam nem ler o nome. Eu olhava a foto dele e clicava no Google Formulário lá. Quando ele clicava na foto dele e enviava, já dizia, ó, fulano veio, pronto. É o que eu precisava. A gente pode fazer uma tatuagem de rena na testa com QR Code? Cada... Olha, tô achando depois só passar lendo, né? Olha, o NFC também. NFC, bota na chipzinho. Chipzinho, vamos chipar as crianças. Não vamos chegar tanto ainda. Tá? Né? Mas... Claro, estamos brincando. Legal. E aí, tem algum exemplo aí de dor? Tenho várias, né? Tenho vários exemplos. Eu acho que mas eu ainda continuo chamando de insatisfação, de inquietude, desculpa. Né? Na verdade, de inquietude eu acho que eu gosto mais, né? Dá um exemplo de uma inquietude aí prática a minha inquietude eu tinha várias inquietudes, né? E uma delas era como ensinar, por exemplo, eu sou professor de biologia, como é que eu ensinava biogeografia? Né, que é um conceito que traz muitas características, né, para o aluno poder memorizar, que, sei lá, ela fala do cerrado, o cerrado tem que ter as plantas X, assado, né? E aí, na minha inquietude, eu transformei aquelas aulas de biogeografia em biomúsica, né? E aí eu levei, na verdade, para cada ambiente desse biogeográfico que eu tinha... Não fala como você resolveu ela ainda não. Ah, não posso falar? Não, ainda não. Vamos chegar lá. Só fala a sua inquietude aí. Ah, então tá bom. A minha inquietude é com essas dinâmicas de sala de aula, de ter que ensinar alguma coisa muito árida para os alunos, né? E essa aridez afastar eles de mim, né? E eu tentando cumprir protocolo de conteúdo, me condicionando a fazer uma coisa que eu também achava que não era atrativa para eles, fazendo, né? Essa insatisfação, essa inquietude, né? Ela me provocou e fez com que eu me mudasse, né? Mudasse a minha prática. Nós vamos usar você como case aqui, tá? Opa. Por isso que eu falei, não, guarda aí. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. O segundo passo, então, do empreendedorismo, eu acho que é você fazer algo. E aí eu gosto de usar a palavra prototipar. Temos que ter todo o cuidado do mundo para usar esse termo, para falar sobre isso, porque nós estamos mexendo com um bem mais precioso de um ser humano, que é a sua educação, a sua formação. Então, sua vida, né? A sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado de jogar ao léu as coisas, assim, de maneira desconectadas, de maneira soltas. Mas eu acho que você prototipar algo, né? Tipo, quando você sentiu essa inquietude, você prototipou algo, você testou algo que provavelmente é o que você estava começando a falar do biomúsica. Sim, Conta pra gente o que rolou. Não fala o resultado ainda. Ah, não pode falar o resultado? Não, tá. Então, o que você fez? A ideia aí é do planejar, né? De tentar, não é em reinventar a roda, mas é tornar aquilo mais palatável, né? Pro nosso cérebro. E aí a ideia principal foi trabalhar com a ideia das músicas regionais, né? Então, por exemplo, se eu tô falando de mangue, por que eu não posso usar Chico Science Nação Zumbi e colocar lá o Mangue Beat e falar do movimento Mangue Beat? Então, a ideia da biologia não tá, a ciência não está apartada das relações humanas. Pelo contrário, sem as relações humanas não tem ciência. Eu posso ser execrado aqui, né? Que a ciência não, a ciência é um escopo que eu tenho que fazer. Não. A ideia é de que assim, o movimento Mangue Beat... Por que o mangue existe? Por que as pessoas vão ao mangue? Por que o movimento Mangue Beat existiu? Né? Por que um grupo musical consegue misturar maracatu e rock and roll? Né? E como é que eles conseguem fazer isso e contagiar uma galera imensa com aquele movimento? Eu adoro uma frase do Ferreira Goulart, que eu uso ela, eu só não tatuei ainda porque eu não sou corajoso que nem o Damione, né? Mas O pessoal tá achando agora que eu tô cheio de tatuagem, né? Vai tatuar um ponto na testa, gente. Mas o Ferreira Goulart, um poeta tão pouco lido no nosso meio, ele diz o seguinte: a arte existe porque a vida não basta. Poxa vida. A demais. arte existe porque a vida não basta. E não há educação sem arte, não há ciência sem arte. Eu acho que assim, essa conexão entre arte e educação é um negócio que o Papo de Educador, inclusive, tem que explorar mais. E é isso que me move. Assim, eu adoro música.
E acho que a biologia também tem a ver com música, tem a ver com a matemática, tem a ver com a ver com ciência. tudo. Né? E aí você então prototipou aí o que você chamou de geomúsica. Sim, aí na verdade assim, cada região do Brasil, ela é retratada através de uma música, né? Então eu tinha lá o Chico Sainz falando aí do movimento Mangue Beat para falar de mangue, eu tinha lá o Vital Farias para falar da Amazônia, eu tinha lá o Lenine para poder falar das matas dos cocais, eu tinha o Gilberto Racionais Gil. falar de São Paulo. Pode ser, mas mas ele tá dentro da Mata Atlântica, né, São Paulo? Né? Pega um pedaço de Cerrado, aí leva o Djavan com a música que chama Cerrado, aí você faz esse mapeamento. Ao Entre mesmo música tempo, e- eu tô levando pra quê pra esse menino, né? Eu tô levando as informações pra ele e eu tô fazendo, acho que talvez a coisa mais preciosa do que um empreendedor na área educacional possa fazer. É fazer com que o cara adquira a coisa chamada capital cultural. Isso é demais. O capital cultural é o que transforma as pessoas. Então, uma das coisas que eu acho que vem antes até do termo que nós estamos usando de prototipação, que a gente está tomando o maior cuidado de falar isso, eu acho que tem a parte do registro. Acho que o professor, ele observa as inquietudes dele, vou usar a palavra do Sérgio, e precisa registrar. Se aquilo fica na sua cabeça, não vai para lugar nenhum. Escreve num papel, coloca no armário, coloca para os alunos. Usa o celular hoje em dia, Usa né, o Doug? celular, Né? tira foto, tem gravar bloco de áudio, notas, né? grava áudio, grava nota, bota para você, te devolve essa informação, escreve, coloca num blog, coloca num fórum, coloca alguma coisa, divide essa inquietude, porque de repente já tem coisa prototipada legal. E aí a gente economiza tempo e começa a criar já em cima de uma coisa que já está boa. Então, tem a parte do registro, que é muito forte, e tem a parte no que a gente está chamando de prototipagem, que é a parte do Fail Fast que a gente falou. Cara, usar... Ih, caramba, não encontrei música que fala do que eu quero aqui. Cara, como é que a gente faz? Cara, vamos criar, vamos inventar, joga a bola para o aluno. Eu costumo dizer assim, o professor tem que sair do pedestal, tem que sair do trono. Cara, deixa outra pessoa reinar. E eu falo assim, galera, não sei. Eu não sei isso aqui não, galera. Vamos ter que fazer, vamos dar um jeito, ou vamos dizer, aqui nós não encontramos resposta, que isso também faz parte. Lembrando que aqui o Papo de Educador é um lugar para você ligar o seu filtro mental aí, nos ouvir e concordar e discordar. Eu já falei várias vezes aqui, se você discorda de algo, não guarde só para você, compartilhe com a gente, mande mensagem pra gente, mande no e-mail lá no contato@papodeeducador.com.br, manda nas nossas redes sociais. Poxa, é muito legal, aqui é um lugar rico para isso. Se nós falarmos alguma coisa que você julga incorreto ou uma informação que você acha equivocada, manda, a gente vai corrigir, vai fazer o disclaimer aqui. Eu acho que aqui é um lugar pra gente construir. Um ambiente educacional é como deveria ser as nossas salas de aula, onde as pessoas podem errar e errar rápido de preferência, né? Que é o Fail Fast. Bom, observar, prototipar nessa grande adaptação que nós estamos fazendo aqui do PDCA. Então, seria avaliar. Né? Muito importante, você avaliar o que está acontecendo, né? Avaliar o que aconteceu, qual foi o resultado que você teve. E eu vou dar o meu exemplo, começar dando o meu exemplo. Quando eu já falei isso no podcast algumas vezes, quando eu voltei da Finlândia, que eu tive uma dose altíssima ali de educação, metodologias ativas, educação inovadora, cheguei e resolvi mudar tudo, né, que eu dava, e foi muito legal, porque depois de um semestre eu vi que não funcionou o que eu fiz. E aí então eu parei para pensar, poxa, por que não funcionou? Eu não simplesmente fiz o fallback porque eu já usava antes e deixei para lá. Não, eu parei, sentei, avaliei, conversei com meus alunos, o que aconteceu, o que eu fiz certo, o que eu fiz de errado, o que poderia ser diferente, o que vocês acharam. Então, a partir disso, eu pude mudar e depois eu vou falar o que eu fiz, né? Que já é o próximo passo. Mas acho que avaliar, você olhar de maneira criteriosa, pedir feedback para as pessoas que participaram desse processo, para as pessoas que não participaram ativamente, mas estavam observando esse processo, eu acho que é algo muito rico. Não sei se concordam comigo. Olha, avaliar para mim é fundamental. E eu só deixar claro, não é nem avaliar o aluno, é avaliar a sua ação. Exatamente, avaliar é fundamental, porque eu costumo dizer a muitas pessoas, se eu ensino fração, eu vou exercitar a fração e vou avaliar a fração. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, no meu planejamento é um produto que eu estou querendo colocar na sala de aula, é um produto que eu quero que gere o resultado, que é a aprendizagem significativa do meu aluno, um aluno com esse conhecimento, com essa cultura, logo após esse processo. E aí, como eu vou avaliar, e eu tenho que saber, cara, o que eu fiz aqui que foi certo e errado. A gente avalia se o aluno reteve a informação, mas a gente não avalia como eu passei a informação. Então,
costumo dizer que muitas dificuldades de aprendizagem, eu não discordo de dificuldade de aprendizagem, elas existem, mas eu acho que existe muita dificuldade de ensinagem também. Então, a dificuldade de ensinagem, porque a gente acha que, ensinei o aluno que não aprendeu. Não, o Damione deu exemplo aqui. Ele veio aqui com a arma poderosa, com a bazuca mais poderosa que ele trouxe da Vinlândia, atirou em cima dos alunos e não matou ninguém. E aí ele falou assim, cara, o problema está no aluno ou está na minha ensinagem? Peraí, vamos pegar essa ferramenta que eu tenho e vamos transformar ela em algo que vai atingir o meu aluno? Não é jogar fora e nem atirar de novo. É entrar nesse período de avaliação. A ideia de avaliação é imprescindível para corrigir rota, né? Só que o problema é como avaliar, quando avaliar, né? E o que eu quero avaliar, né? Não é como, né? O porquê, para quê, essa coisa que a gente tem que se perguntar sempre, né? E os processos avaliativos, às vezes, eles são usados de uma maneira muito equivocada, né? A gente, às vezes, avalia, de certa forma, somente conteúdo básico ali, né? Agora, como realmente alguém aprende alguma coisa? Quando ele vive uma situação na qual ele tem que resolver um problema, né? E ele mobiliza uma série de conhecimentos que não são só de uma área de ensino que ele aprendeu para poder resolver aquilo. E aí sim a pessoa mobilizou X, Y, Z de conhecimento e para resolver aquele problema. Aí ele aprendeu. Agora, a ideia da avaliação formal, eu costumo dar um seguinte exemplo aí, se vocês me permitirem. A gente está falando de avaliação da atividade do professor, não do aluno. Isso, hein? A gente está falando da atividade do... Mas eu estou falando, na verdade, a gente deu uma dupla aqui, né? A gente falou de aluno-professor aqui na nossa fala, né? Mas o foco é professor, né? A ideia de avaliar o seu próprio trabalho também é difícil. Muito difícil, né? O que, na verdade, a gente talvez tenha que criar mecanismos, né? De um olhar para ouvir quem é que recebe o processo educativo, né? Então, talvez o estudante, de alguma forma, tem que mostrar para a gente se aquilo está sendo retido ou não sei nem se é retido, né? Ou compreendido, né? Ou incorporado, ou transformado, né? A gente tem que criar esses mecanismos para a gente poder avaliar não só a nossa prática, né? Mas sim aquilo que a gente quer que o outro aprenda, né? Eu acho que tem muito a ver com uma coisa que a gente fala muito de avaliação por rúbrica. Você avaliar não só se o aluno tirou 10, mas qual foi o engajamento dele na aula, colocar lá o que eu espero. Eu espero que ele seja engajado, eu espero que ele participe, eu espero sim que ele tire uma boa nota na prova, mas eu também espero que ele use isso, eu espero que ele não esteja preparado não só para responder na prova, mas para explicar se for necessário. Eu quero que ele pegue essa informação e transforme em algo útil para a vida dele. Criar essas rúbricas, nessa avaliação por rúbricas e deixar claro esse contrato social com o aluno. Olha, o que eu vou te avaliar é isso. O engajamento conta para mim. A sua participação, a sua assertividade, a sua objetividade, suas ferramentas empreendedoras dentro de você. Que tem a ver com produto e processo. Isso eu acho um negócio legal de se discutir, viu, Damione e Doug? Que é a ideia. Qual é o produto que eu gero e qual é a importância desse produto mediante o processo pelo qual esse produto foi produzido, né? Qual é o processo das coisas, né? E às vezes a gente tem um produto legal, só que o processo foi exaustivo demais. Ou às vezes o produto saiu muito ruim, mas o processo é bacana e falta pouco ajuste. Então é esse olhar do professor para as práticas dele, para entender qual é o processo que ele fez. Por exemplo, o exemplo do Damione ele veio embebido de muitas práticas e uma vontade. Só que o processo não foi respeitado. Então o produto não foi adiante, né? Então a ideia é assim, os alunos dele e a escola e o ambiente onde ele estava não estavam preparados para o processo que ele queria. Ele estava. Mas os estudantes, nem o tempo nem o espaço dos estudantes dele estavam. Então a ideia de entender processo é para tentar ser mais assertivo, né? Com certeza. Bacana. Então, recapitulando, por enquanto já foi aí a insatisfação ou inquietude, que é ligado à dor, né? Que a gente usou essa nova palavra. Prototipar, que seria testar, né? Desenhar algo, definir design de soluções. Exatamente, desenhar ali a sua aula. Ou que está a solução, né? Para a sua insatisfação. Aí você, depois de executar, a gente pulou a execução, né? Mas executar acho que é um passo importante, claro, não tem como você avaliar se você não executar, mas acho que tá entre prototipar e avaliar. E depois que você avaliou, agir ou reagir, certo?
E aí eu vou fazer, então vou pedir a licença poética, quem já usou ela aqui, falar de professor e aluno, né? Em relação à avaliação de aluno. Então a gente avalia o aluno de maneira somativa ao final de um bimestre, e aí o aluno tira um 5, né? E aí a média para passar é 5, a nota de corte é 5. Então, ok, aprovado, beleza, acabou, pronto. Faltou 5. E o 5 que faltou? Dizer que tem um público de 5 a 8 que é esquecido, né? Porque eu sei, o aluno que está abaixo de 5 vai ser reprovado, ele é minha preocupação, e o aluno que é muito bom, ele vai ser citado porque ele é muito bom. Mas a galera do 5 a 8 é o limbo. Tipo assim, tá bom, não esquece ele. Então aí volta. Depois que você avaliou esse aluno está com 5, 6, 7, o que você vai fazer com ele? Não tá tudo bem. Não tá aprovado, então tá bom. Quando foi apresentado o boletim da minha filha, eu vi lá que ela tirou uma nota 3 numa das avaliações. E depois eu vi que ela fez um trabalho e recuperou. E aí eu fui perguntar, né, para pessoas, por que é essa nota 3? O que significou? O que aconteceu? Não, pai, fica tranquilo, já tirou 6, tá bom. Né? Eu falei, não tá bom. Não tá bom mesmo, né? Tá bom. Qual setor da sociedade aceita um rendimento de 50%? Ah, não, então eu coloquei aqui a matéria-prima na máquina, só que só saiu 50% do produto e tá tudo bem no final. Tudo bem, não. Ninguém aceita. Ah, não, eu só fiz aqui, eu coloquei 100% da massa do bolo e só deu meio bolo. Ninguém aceita. Mecânico, não, tá bom, tá 50% bom. Você compra um pacote de biscoito e só vem metade, não? Tá não bom, existe, já é deu só na metade, educação já tá que isso ok. existe, né? Aí não, a gente quer mais, né? Quer mais. A gente tem que ser inconformado com esses processos. Exatamente. Então, quando você der uma atividade ou sei lá, prototipar, agir e avaliar, então você deve ter uma reação àquilo. Se está tudo bem, está 100%, então a gente pode passar para o próximo passo, que seria divulgar. E aí talvez isso não tenha no PDCA, né? Exatamente. Então, o PDCA você planeja, você faz, você checa e você reage. Né? Agora no PDCA educacional, vamos falar assim, vamos escrever um artigo antes que alguém patenteie isso aí, ó, aqui, ó. Ou então isso aqui já vale, né, esse episódio como registro histórico. Já então, vale. seria o próximo passo aí seria então divulgar. Eu acho muito importante para a educação isso. Então você fez uma ação, você prototipou, você executou, você verificou, corrigiu. Então divulga. Divulga. Eu acho que tem muito a ver com o processo de execução também. Porque o professor ele ainda está muito sozinho, e quando a gente vai falar de bidocência, ainda é um vespeiro, às vezes, tocar nesse assunto. Então, o professor, ele... Cara, como é que eu vou registrar isso para publicar depois? Então, tipo, eu tiro uma foto, eu escrevo... Então, mas eu estou dando a aula, foi no calor do momento, não sei o que, não. Precisa observar, precisa planejar direitinho e vai documentando as etapas do processo. O que eu costumo falar, a execução ela é bem feita quando a gente vai passo a passo. Eu costumo dizer, escreve, tira foto, filma, pergunta para o aluno, grava um videozinho, faz coisas pequenas. Essas coisas pequenas, no final, elas são dados que vão gerar a publicação depois. Quando eu fui aplicar pro GTA, Google Teacher Academy, é porque tudo que eu fazia, que eu achava muito médio, eu tirava foto. Eu aprendi uma frase que eu achava muito médio, mas eu tirava foto, deixava guardado. Vai que um dia o meu aluno... Mas eu queria saber o quê? Eu sou professor de muitas turmas, eu tirava foto para poder lembrar o que eu fiz com aquele aluno, quem era aquele aluno. Esse foi meu aluno de 2008, naquela disciplina. Lembra que eu fiz aquele trabalho? Então, eu fotografava para isso. E isso foi material para eu divulgar isso depois, e apliquei e passei. Então, eu acho que o processo tem que ser assim mesmo. Você tem que tirar foto, colocar... E eu costumo dizer uma frase, eu não sei quem diz, eu não sei quem é o autor. Se você é o autor, parabéns, eu uso muito sua frase. Eu costumo dizer que... Eu ouvi dizer, Damione e Sérgio, que o ovo da pata é muito mais bonito, muito mais forte e muito melhor do que o ovo da galinha. Mas a pata bota o ovo e esconde. A galinha bota o ovo pequenininho, frágil, mas ela canta para todo mundo dizer que botou ovo. Então o professor tem que deixar de ser pato para ser galinha. Olha, cuidado com a interpretação desta frase. Mas você fez o trabalho, bota para fora, canta, fala, olha o que eu fiz, gente, olha, eu fiz uma coisa. O meu aluno tirou 3, agora tirou 4. Mano, isso faz diferença sim. Parece pouco para você, parece que você não atingiu um 10, mas isso cada passo para frente é uma vitória. Então a gente tem que ser galinha e cantar para todo mundo, criar seu blog, bota no YouTube, bota aproveitar nas a redes tecnologia para isso, né, Isso. Doug? E tem também uma dica aqui, Damione e Doug, que eu vou deixar aqui, que é
é uma área da linha da pedagogia que chama documentação pedagógica, tá? Então, assim, a documentação pedagógica tem livro publicado, tem trabalho aí na Amped, né? Então, quem tem curiosidade aí de se aprofundar um pouquinho mais, pode ir atrás dessa literatura que é sensacional, que é a ideia da documentação pedagógica, que é como é que eu faço o registro de tudo desse processo, como eu investigo esses processos, e eu faço talvez a divulgação pós-registro, né? Que é isso que a gente está discutindo aqui. Mas aí tem uma metodologia aqui que alguém já pensou, que já passou por isso, que é interessante partilhar, que chama documentação pedagógica. Ótimo. Obrigado por essa dica. Preciso disso para minha vida. Eu queria agora fazer, então, caminhando para o final do nosso episódio, eu queria desafiar você que está nos ouvindo a ter uma atitude empreendedora, a registrar, documentar e mandar para a gente. Né? Vai ser muito bacana. Então, professor, seja empreendedor, ou seja, começando um novo curso, testando aquela metodologia que você viu naquela palestra, mas ainda não deu coragem, mudando o seu plano de aula, mudando a maneira como você talvez gerencia a sua carreira. Então, por favor, eu desafio você que está nos ouvindo a ter uma atitude empreendedora, a sair da sua zona de conforto, mandar isso pra gente, mandar lá no contato @papodeeducador.com.br ou então nas nossas redes sociais ou até mesmo nos comentários desse post. Então eu queria agradecer vocês aí que estão sempre comigo, né? É um prazer sempre gravar esse podcast entre amigos. Eu me sinto bastante à vontade de conversar e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo percebeu isso. Obrigado, Sérgio, por mais uma vez essa parceria. Tá sempre eu que agradeço você me apresentar esse cara aqui maravilhoso, assim, de astral 100%, que é o Doug, né? Eu já virei fã aqui do Doug aqui, que esse bigode lá, Salvador Dali, que eu adorei, né? Os tênis coloridos, achei o máximo. O Doug é um cara que figura. Mereceria ser visto nesse episódio de podcast. Vai ser visto. Siga nas redes sociais, Doug, por favor. Eu gostaria que você escolhesse uma música pra gente encerrar aqui esse episódio. Meu pai, antes de eu escolher a música... Terceiro episódio tem que pedir música. Opa, eba! Vai lá, escolhe aí. Antes de escolher a música, queria deixar uma dica também. Tem muitos portais que falam muito de empreendedorismo. Por incrível que pareça, o portal do Sebrae, que não é ligado à área da educação, tem muito material legal ensinando a você essas metodologias, esses processos. Então, aqui, inclusive na Bet Educar, tem um portal, tem o sobre o Sebrae, né, o empreendedor Sebrae, que tem muita coisa legal e é simples, é bem palatável, uma linguagem bem simples, que o professor não precisa ter tido nenhuma experiência empresarial para conseguir aprender essa informação. Então eu indico, procura o material do Sebrae, que tá bem legal. Eu vou colocar no link, você queimou minha dica aqui, eu tô brincando. Desculpa! E a gente não sabia, né, mas eu ia recomendar também o material do Sebrae, é um material muito legal. O Sebrae, ele tem o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Eu tive a grata oportunidade de 2016 em palestrar no Congresso de Educação Empreendedora do Sebrae, lá na cidade de Belo Horizonte, o congresso chamado Conhecer, um congresso lindo, mais de 1.000 pessoas, de longe foi o maior público que eu já palestrei, e é muito bacana. Então realmente o trabalho do Sebrae é muito bacana, né, Doug? É muito legal, eu tenho acompanhado de pertinho e tenho curtido bastante coisas deles, assim, tenho aprendido bastante também. E a música, cara, eu vou fazer um callback agora, não vou ser empreendedor, não. E, cara, eu tô com saudade de ouvir uma cantora que eu não sou muito tempo, chamada Patrícia Marx. Todo mundo conhece, eu gostava muito dela quando eu era adolescente. Não sei porque eu lembrei dessa música agora. Mas eu quero indicar Patrícia Marques, Sonho de Amor. Olha que coisa velha. Então, eu não sei a minha idade agora, então não sei. Você que está nos ouvindo agora, então já está ouvindo Sonho de Amor de Patrícia Marques. Então, na rádio podcast, de coração para coração. Eu tô apaixonado, gente. Vai pra Lud, então. Vai pra Lud essa. E pro meu bebê que tá vindo. Então tá bom, obrigado pra todos vocês. Obrigado pra você também que está nos ouvindo. É um prazer estar com você. E continue acompanhando o Papo de Educador e essa cobertura aí da Feira Bet Brasil Educar. Vejo você então no próximo episódio. Tchau, tchau. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br. Podcast Papo de Educador.